das notificações. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu sou Catarina Tsumaka, aluna e assistente deste canal, e hoje trago para vocês uma investigação profunda e surpreendente sobre um tema que pode abalar muitas das concepções tradicionais da fé: a relação entre Yahweh e a deusa Asherá no antigo Israel. O que você diria se descobrisse que o Deus único, absoluto e transcendente da tradição monoteísta já teve uma consorte divina? Pois é exatamente isso que os achados arqueológicos, as inscrições antigas e a própria Bíblia hebraica sugerem. Mas por que essa deusa foi esquecida? Por que sua memória foi apagada da história oficial? O que vamos apresentar aqui não é teoria sem fundamento. Estamos falando de inscrições arqueológicas autênticas, de textos antigos cuidadosamente analisados e do que a própria Bíblia nos diz, ainda que de maneira velada. Se prepare, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente sua percepção sobre as origens do monoteísmo. A deusa consorte de El. Antes de falarmos sobre a presença de Asherá no antigo Israel, precisamos voltar um pouco mais no tempo e analisar o que sabemos sobre essa divindade nos registros antigos. Os textos de Ugarit, descobertos na moderna Hashamra, na Síria, e datados do século XIV antes da Era Comum, são uma das fontes mais importantes sobre a religião dos cananeus. Essas tabuinhas cuneiformes escritas em uma língua muito próxima do hebraico bíblico revelam que Asherá era a consorte do Deus Supremo El, a divindade principal do panteão cananeu. Nos textos ugaríticos, Asherá é chamada de Habatu Yami, que significa Senhora do Mar, e também recebe o título Kudshu, ou seja, a Sagrada. Em um dos textos mais importantes, conhecido como KTU 1:23, vemos um ritual onde ela aparece como a mãe dos 70 filhos de El, sendo a deusa que garante o equilíbrio e a harmonia do panteão divino. Outro texto, o KTU 1.4, mostra Asherá intercedendo junto a El para que seu filho Baal receba permissão para construir um palácio divino. Aqui percebemos um papel muito parecido com o que vemos em mitologias como a grega, onde deusas como Hera e Reia desempenham papéis de conselheiras e mães divinas. O que isso nos diz? Que Asherá não era uma divindade secundária. Pelo contrário, ela era fundamental na estrutura religiosa dos povos cananeus. Agora, se os antigos israelitas eram originalmente cananeus, o que aconteceu com Asherá em sua teologia? Evidências arqueológicas: Asherá em Israel e Judá. A arqueologia moderna encontrou registros que confirmam que, em algum momento da história israelita, Yahweh não era adorado sozinho. Vamos analisar algumas dessas evidências. O Templo de Arad, situado em Judá e datado do século IX antes da Era Comum, esse templo revelou algo notável: um altar duplo, indicando que duas divindades eram cultuadas juntas. Pesquisadores sugerem que esse par divino pode ter sido Yahvé e Asherá. Inscrições de Kuntilet Ajurd, datadas do século VIII antes da Era Comum, essas inscrições são ainda mais diretas. Em uma delas, lê-se: Eu te abençoo por Yahweh de Samaria e sua Asherá. Essa é uma evidência contundente de que Yahweh e Asherá eram venerados como um casal divino em algumas comunidades israelitas. Inscrições de Khirbet el-Kom, também do século VIII antes da Era Comum, essas inscrições mencionam a bênção de Yahweh juntamente com Asherá. Além disso, diversos objetos arqueológicos, como estatuetas e painéis iconográficos, mostram representações de uma figura feminina ao lado de Yahweh, consolidando a ideia de que ele tinha uma consorte. Então surge a grande questão: se esses registros provam que Asherá fazia parte do culto israelita, como e por que sua memória foi suprimida? A censura de Asherá na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica contém vestígios da presença de Asherá, mas de maneira negativa. Os textos dos livros dos reis e dos profetas mostram uma tentativa deliberada de erradicar sua adoração.
Vejamos alguns exemplos. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 6. O rei Josias tirou do templo do Senhor o poste de Asherá e o queimou no vale de Cedron. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 13. Maaca, mãe de Asa, fez um ídolo horrível para Asherá e Asa cortou e queimou o ídolo. Esses textos mostram que Asherá não foi simplesmente esquecida, ela foi ativamente eliminada. Os sacerdotes do templo e os autores dos textos bíblicos editaram e reescreveram a narrativa para consolidar a ideia de um Deus único, removendo qualquer vestígio de divindades femininas. A ascensão do monoteísmo e a supressão do feminino sagrado. A remoção de Asherá não foi apenas uma decisão teológica, mas também política. A consolidação do monoteísmo em Israel estava ligada à centralização do poder religioso na elite sacerdotal de Jerusalém. Se Yahweh era um Deus supremo e único, não havia espaço para divindades secundárias. A presença de uma deusa ao lado dele poderia comprometer a noção de um Deus absoluto, indivisível e transcendente. Além disso, essa mudança teve implicações profundas na sociedade. A supressão de Asherá pode ter influenciado a marginalização das mulheres na tradição judaico-cristã. Na maioria das religiões antigas, deusas tinham papéis essenciais, muitas vezes relacionadas à fertilidade, à sabedoria e ao destino. Com o desaparecimento dessas figuras divinas, as mulheres também perderam espaço nas estruturas religiosas. Assim, o culto a Asherá foi apagado, suas imagens destruídas e sua história reescrita. Mas como vimos, a arqueologia e os textos antigos não mentem. A deusa esteve lá ao lado de Yahweh por séculos. Conclusão: o que isso significa para a história das religiões? A história de Asherá é um testemunho de como a religião não é estática, mas evolui ao longo do tempo. A ideia de um monoteísmo absoluto desde o início de Israel não se sustenta diante das evidências. A fé que chegou até nós hoje passou por transformações radicais. De um culto politeísta com divindades masculinas e femininas, evoluiu para uma fé monoteísta centralizada na figura única de Yahweh. Então a pergunta que fica é: quantas outras verdades ainda estão ocultas? Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Mas se você não acredita em Deus, meu amigo ateu ou agnóstico, para mim está tudo certo. Então desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat